Mas você vê essa evidência de espalhar a obesidade, tá vendo? James e eu não vimos. Nós ficamos tão deprimidos, porque a gente passou 5 anos e meio para chegar lá. 2 anos para conseguir os dados, 2 anos para fazer a estatística, mais 2 anos para visualizar com o software, conseguir o software, trabalhar, e começando esse processo, olhando esse vídeo, convencidos de que a gente ia ver esse efeito da pedra no Rio Onda. Levou um dia inteiro para a gente se tocar. Por que é que a gente não podia ver? E a razão é porque não é uma obesidade unicêntrica, ela é multicêntrica, ou seja, você não joga, é uma mão cheia de pés, são muitos outros fenômenos. Eu comecei com a obesidade, mas muitos outros são assim. Elas não começam com uma localidade, eles começam em várias localidades. Então, todas essas pedras causam essas ondas, e uma onda interfere na outra e fica, assim, uma superfície que é toda mexida. Nós somos capazes de estudar esses dados para chegar à evidência de que a influência interpessoal, como que eu ganho peso e causo esse ganho de peso em outros relacionamentos, entre irmãos, amigos e marido e mulher. Como que ela poderia ser? Então, se o amigo do amigo do amigo ganha peso, ele volta na rede e acaba afetando você. Achamos muitos mecanismos diferentes que podem explicar isso. Uma ideia é que a outra pessoa, a aparência ou o seu comportamento muda o meu. Então, ele pode sugerir, vamos tomar uma cerveja, um monte de cerveja. Um monte de cerveja, começa a ficar... Porque eu estou copiando o comportamento do meu amigo. Outra possibilidade é que outras aparências podem mudar a minha expectativa de ego e de regras. Então, isso se passa, a ideia passa, não é um comportamento, é uma ideia. Então, você tem um comportamento e eu começo a pensar, mas eu acho que não é bem, o tamanho do corpo pode ser outro. E isso vai passando através do sistema, através da rede, as ideias se espalham e as pessoas vão ganhando peso no processo. Então, nós pensamos que essa evidência acontece... Nós achamos de evidência nos dados. Começamos a olhar outros fenômenos, como as emoções humanas. E os seres humanos têm emoções, como raiva, ou felicidade, ou medo, ou até nojo. Nós mostramos no nosso rosto, nós mostramos as nossas emoções. Mas por que nós mostramos? Why do we show our emotions? Por que nós mostramos? Não é um argumento, não vamos por que eu tenho emoções? Por que é bom para a nossa espécie sentir raiva ou desgosto? Mas eu mostro na minha face. Eu não mostro. Quando eu mostro, você pode ler a minha emoção. E você copia essa emoção. Você copia a minha emoção. Então, há uma contágio de emoções que é muito profundo, um fundamento muito profundo da humanidade. Essa emoção funcional sugere que existem vantagens que ela oferece. Por exemplo, é uma forma primitiva de comunicação. Se se pensa, uma das funções é comunicar de uma pessoa a outra. E as emoções, elas são rápidas, elas são muito mais rápidas do que a linguagem, mas são menos precisas. Então, nós estamos acostumados a pensar que essa emoção é contagiante e que afeta as pessoas. Então, eu dei essa palestra em Nova York. Então, você sabe quando a gente está assim no ônibus, no metrô, a pessoa que está sentada do outro lado, olha, você ela sorri para você e você instintivamente, não, nós não fazemos isso em Nova York. Não, mas em todo mundo as pessoas fazem. Isso é comportamento normal, entende? Você ri, a pessoa ri para você. Então, é nesse sentido que a gente imagina, nós pensamos nesse sentido como expressões coletivas. Assim como são expressões de raiva que temos numa raiva, mas pensamos como essas emoções se espalham além dos indivíduos, como em revoltas, como seria uma revolta quieta, sem barulho, aquela que acontece nas redes sociais, não só pela sua
química, mas não só pelas suas reações, mas pela bioquímica e ações dos seus amigos e dos amigos dos seus amigos e as pessoas com quem você está conectada. Talvez elas se espalham além de uma maneira assim o tempo todo. E talvez as emoções tenham uma existência coletiva, que não seja só individual. Eu e James fizeram o que eu acho que é um dos primeiros mapas das emoções humanas. Cada ponto é uma pessoa e cada linha é uma relação, e nós colorimos essas bolinhas de acordo com a lei da tristeza. As amarelas são as felizes e as azuis são as tristes e as outras estão entre um e outro. E as pessoas dentro da rede, nós não conseguimos separar isso, assim como com And similar analyses to those that we did before. Então, vamos ver que há uma evidência e indução. Então, a sua emoção depende das pessoas que estão ao redor de você. E não aquelas só que vocês estão conectadas diretamente, mas também indiretamente. Esse trabalho nos convenceu que muitas coisas podem ser espalhadas numa rede. E outros fenômenos variáveis. O que é interessante a respeito do nosso trabalho, nós não estamos mostrando que as pessoas são afetadas, influenciadas pelas pessoas. Isso é o senso comum. Estamos mostrando que nós influenciamos até por coisas que nós nem pensamos que influenciamos. Influenciamos não só as pessoas que estão relacionadas diretamente, mas você também é influenciado por estranhos e está interconectado com obesidade, fumar, usar drogas, situações emocionais, depressão e altruísmo, bondade. Nós fizemos outros experimentos com outras pessoas interagindo e vimos que uma pessoa que para mim, ela era boa com a outra pessoa era boa para outra pessoa. Então, era assim uma onda de bondade se espalhando pela rede. E também sono, comportamento, casamento, que nós vamos discutir daqui a pouco. Essas ideias em 3 degraus de influência. Então, poderiam ser 2 ou poderiam ser 4, mas é mais de um. Quando você faz uma ação, não afeta só a pessoa que você está diretamente, mas mais longe dentro da rede. E eu preciso enfatizar que nem tudo se espalha pelo mesmo mecanismo. Então, dinheiro é diferente que germes, e diferente de ideias, diferentes de emoções e de comportamentos. Só porque nós usamos espalhar, não é por isso que tudo se espalha da mesma maneira. Temos que enfatizar que boas coisas e más coisas ruins também podem se espalhar. Então, usar drogas pode sim se espalhar, violência pode, comportamento de fumantes pode, também pode, a felicidade e ideias, porque uma ideia-chave sobre redes sociais, eles aumentam o que for que você plante nessas redes. Tudo. Então, tudo que você põe na rede aumenta. Mas você tem que colocar algo que tenha que ser plantada. Senão não vai dar senão você derruba você tem que derrubar a pedra e fazer ondas na superfície. Então, esse trabalho com as emoções, felicidade que nós fizemos, nos fez pensar na razão fundamental que os seres humanos formam essas redes. Essa tendência que nós temos de formar redes e tipos particulares. Pode ser genético, um código genético. Quando essas redes são encontradas, nós vimos imagens de redes. Então, essas que nós estamos olhando reais, né, redes reais. Eles sempre parecem com aquilo, parecem com isso. Por que nós humanos, quando fazemos redes, elas não são assim regulares? Por que não? Nós não vivemos nossa vida dessa maneira. Por que nós não vivemos nossa vida dessa maneira? O que é incrível esse modelo é que é ubiquity, é um propósito. Nós evoluímos para ter esse tipo de rede em primeiro lugar. Uma outra
pergunta nos vem: por que nós formamos redes e por que elas têm a estrutura que têm? E para entender isso, nós precisamos dissecar as estruturas primeiro. Então, primeiro, se você olha a imagem, você nota que cada posição é idêntica a qualquer outra posição. Todo mundo tem amigos. Todo mundo tem um amigo e tem 8 amigos. E se você pegar essa rede e olhar a superfície, se eu olho como se fosse um donut, como se fosse tudo seria igual como se estivesse no meio ou na periferia. Mas a da humana não. As redes humanas têm posições diferentes dessa rede. Olhe para essa imagem, olhe o nódulo B e compare ao D, que está do lado direito. A pessoa B tem 4 conexões, a pessoa D tem 6 conexões. E isso é chamado o grau, o número do nódulo, quantas conexões você tem. E essas pessoas têm consciência disso. Se você perguntar, eu tenho 2, eu tenho 4 amigos, eu não tenho amigos, eu tenho 10 amigos. As pessoas sabem a respeito de si próprias, mas tem outras coisas que são mais sutis e mais interessantes nessas redes. Se a gente comparar a pessoa C com a D, que está no final, as duas têm 6 amigos, se você olhar na rede. Mas, na verdade, tem coisa diferente dessas 2 pessoas. Se você falar com elas, elas eu tenho 6 amigos. Isso é o que eles sabem dessa posição. Mas nós olhando a rede, nós vamos notar que tem uma diferença. E eu posso cultivar essa questão perguntando: se um germe tivesse morto, ou C ou D, quem você preferia ser? Eu queria ser a pessoa da borda. Porque quem está no meio, ela está se espalhando da rede. Então vai pegar mais rápido. As pessoas que estão no meio vão pegar mais germes, vão pegar ideias mais facilmente. E o que está assim, fluindo, como assim, por exemplo, quem está no meio vai ser atingido mais rápido do que quem está no final. Então, se você olhar em cima, essas duas têm 4 amigos. O amigo do amigo do A também é um amigo do B. Mas o amigo do B não é amigo do B, ele é amigo de outra pessoa. Isso é conhecido como uma transitividade de um nódulo. O que está ao redor de tentar. Se os amigos se conhecem ou se eles não se conhecem na vida. Nós fizemos algum trabalho vendo a genética disso e vimos do percentual que está na linha Y, no Richard, que tem a hereditariedade. E no X são os que nós discutimos. Nós encontramos que 65%, quantos amigos a pessoa tem, depende muito dos genes. Mas não é tão surpreendente, porque nós sabemos que alguns de nós são mais tímidos e alguns são bastante amigáveis e tem muitos amigos. Nós gostamos de ter muitos amigos. As pessoas variam, amigos elas gostam de ter. Mas também nós encontramos evidência de outras coisas que nós falamos, que também são parcialmente hereditáveis. Se seus amigos conhecem entre si, depende do seu genes. O que eu falei para vocês... E se a gente toma o Richard e Harry se o Richard é amigo do Harry, depende dos genes do Tom. E se o do Harry é frente do Harry, depende dos genes, mas vai depender de uma outra pessoa, da pessoa chamada Tom. É por isso que as pessoas às vezes gostam de introduzir os seus amigos a outros e outras não. Então, algumas pessoas mantêm os seus amigos separados e outros juntos dos seus amigos. Isso vai depender se a pessoa está no meio ou nas bordas nessa rede. Vai depender dos seus genes. É mais ou menos parcialmente baseado nos genes. Nós somos afetados também de uma outra maneira. Também se as pessoas estão sendo felizes ou se elas estão, uma estrutura também dessa rede é o que importa. Se estamos pensando sobre outras coisas, sobre a química da escola, e isso como a química de um lápis e de um diamante. Os dois têm carbono, mas o que importa é como os átomos estão ligados uns aos outros. Se nós ligamos
os átomos de uma maneira, você vai ter o lápis, mas se você conectar de uma maneira diferente, você vai ter um diamante que é duro e é claro.